Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é aquele capítulo em que Jesus conta parábolas para as pessoas. Então, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam por que é que ele fala em parábolas. Essa pergunta dá ocasião a Nosso Senhor de nos fazer meditar sobre um grande mistério. E é o fato de que existem pessoas que ouvem exatamente o que nós estamos ouvindo e veem exatamente o que nós estamos vendo. Mas diz Jesus, citando o profeta, o coração deste povo se tornou insensível e eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Ou seja, existe uma realidade da liberdade humana que nos impede de ver as coisas. As pessoas às vezes acham que a verdade ela está acessível a nós, basta abrir os olhos. Mas se a verdade fosse acessível, bastando abrir os olhos, os animais também veriam a verdade. Não é? Mas os animais, não é? Eles podem assistir a uma pregação a respeito de Jesus ou ver um filme com as cenas da paixão de Cristo, mas eles não são capazes de verdadeiramente ver o que tem ali. Ou seja, ver a verdade, nos encontrarmos com a verdade, é algo que é uma ação da alma. Claro, começa pelos ouvidos, começa pela visão, começa dentro de nós pela imaginação, nós vamos tendo acesso a isso tudo, mas é necessário que haja um passo a mais. E aquele passo que depende de uma virtude. A virtude de que se eu encontrar uma verdade, se eu meditar sobre uma coisa e ouvir a verdade, e aquela verdade me obrigar a mudar de vida. Se eu encontrar uma verdade e aquela verdade desmontar todas as minhas convicções anteriores, se eu encontrar uma verdade e essa verdade for incômoda e doída, mesmo assim eu vou ter que abraçá-la. Esta virtude. Isto é algo que somente as pessoas virtuosas são capazes de fazer. Não estou falando de cristãos, estou falando de seres humanos. Os seres humanos que buscam a virtude estão dispostos a mudar de opinião, estão dispostos a colocar pelo avesso a própria vida, uma vez encontrada uma verdade, por mais doída, por mais incômoda, por mais aparentemente desagregadora que ela seja. Porque uma vez que eu sigo a verdade, pode ser que isso desmonte a minha vida, mas na verdade está montando a minha vida do jeito certo. Porque a verdade liberta, a verdade nos põe no mundo real, nos coloca no ser das coisas. Pois bem, Jesus se lamenta aqui de que as mesmas parábolas que ele está dizendo, os mesmos milagres que ele está fazendo, as mesmas atitudes que os seus discípulos estão vendo, tudo isso o povo que o rejeita tem acesso. Está todo mundo vendo as mesmas coisas. Mas alguns veem, creem e mudam de vida. É uma metanoia. A palavra usada em grego para conversão é exatamente isso, metanoia, mudança de mentalidade, que é uma coisa dolorosa, uma coisa tremenda. E aí, encontrando a verdade, essas pessoas mudam de vida e creem. Mas outros não irão mudar. Então Jesus termina
este trecho do Evangelho com macarismo, ou seja, com felizes, né? Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Eram profetas e eram justos, eram gente virtuosa de Deus, agraciada por Deus. Quer dizer que vocês viram, vocês reagiram, vocês discípulos reagiram com abertura, com virtude, aceitando a verdade e mudando de vida. Esses outros estão vendo o que os profetas desejavam ver, mas não estão querendo ver. Estão ouvindo o que os profetas desejaram ouvir, mas estão tapando os ouvidos. Não nos incomode. Ou seja, essa multidão de não crentes, de pessoas que não creem em Jesus, é como aqueles demônios que quando veem Jesus dizem: o que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Viesse nos perturbar antes do tempo. Mas não, Jesus não veio nos perturbar antes do tempo. Ele veio sim nos perturbar, mas no tempo oportuno, no Kairos, no tempo de nossa conversão. Estejamos dispostos a dar o passo virtuosamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.